Então, galera, vamos lá. Na aula passada, nós estávamos estudando sobre o movimento humano. A gente começou a estudar algumas estruturas corporais que são responsáveis e são importantes para o nosso movimento. A gente estudou ossos, articulações e os músculos, que são a parte mais motora realmente que faz nos movimentar. E hoje a gente vai estudar, dentro desse movimento humano ainda, duas estruturas muito importantes, tanto para os nossos movimentos quanto para a nossa vida. Para falar a verdade, assim, que são os pulmões e o coração. Hoje a gente vamos entender qual a real função deles e entender como eles funcionam, né? E eles nos ajudam a nos locomover. Por que eles são tão importantes para a nossa locomoção, ou seja, para os nossos movimentos e principalmente para nossa atividade física, o exercício físico. O que acontece com eles quando estamos praticando o exercício físico, tá ok? Ao final da aula eu vou mandar para vocês no grupo dois vídeos que vão exemplificar e vão ajudar mais ainda a vocês entenderem o funcionamento tanto do pulmão quanto do coração, tá ok? Mas vamos lá começar nossa aula. Então vamos lá. O que é o pulmão? O pulmão nada mais é do que duas estruturas que ficam protegidas, como eu já mostrei para vocês na sala de aula, pelas nossas costelas, por assim dizer. Eles ficam junto com o coração, bem próximo do coração, tá bom? E eles têm um objetivo respiratório, ou seja, o objetivo do pulmão é fazer com que todo o ar atmosférico que a gente respira, ou seja, o ar que a gente respira, seja filtrado, tá ok? E assim a gente poder usufruir do oxigênio que tem dentro desse ar atmosférico, tá bom? Então o pulmão, o principal objetivo dele é prover um meio de troca gasosa entre o meio externo, ou seja, o ambiente em que a gente está e o nosso corpo, tá ok? Fornecendo, ou seja, fornecendo para a gente, indivíduos, um meio de repor o oxigênio e remover o gás carbônico, ou seja, o pulmão ele é responsável por filtrar o ar, fazer a separação entre o gás carbônico e o oxigênio. E a gente vai expirar, ou seja, jogar para fora o gás carbônico, ficando apenas o oxigênio, tá ok? O pulmão, ele tem dentro da sua estrutura uns pequenos mecanismos chamados alvéolos. Esses alvéolos eles são responsáveis por captar essas moléculas que a gente respira. Eles ficam dentro, é como se fossem umas florzinhas. Acho que através da imagem dá para você perceber, parecem cachos de uvas. Eles ficam dentro do nosso pulmão, tá ok? E é nesses alvéolos, ou seja, eles são os responsáveis por captar essa partícula que chega até o pulmão e lá dentro dele fazer esse filtro, essa filtração, ou seja, separar a molécula do gás carbônico da molécula do gás de oxigênio. Então a gente respira o ar, tá bom? Pelas narinas sempre. Ela vem através da traqueia, tudo isso chegando até o pulmão. Quando chega ao pulmão, essas partículas de ar que são respiradas pela gente são captadas pelos alvéolos. E os alvéolos são responsáveis por separar essas duas moléculas, jogando uma para fora, que é o gás carbônico, e a gente absorvendo a outra, que é justamente o oxigênio, o gás oxigênio. Logo mais à frente a gente vai entender como é que a gente faz a utilização desse gás oxigênio. Como é que esse gás oxigênio, que é absorvido pelos alvéolos, como é que ele vai transportado para o nosso corpo, pelo nosso corpo, tá ok? Durante a respiração humana e o movimento humano, a gente percebe que nossa respiração fica um pouco mais ofegante, principalmente quando a gente está utilizando não, desculpa, quando a gente está praticando algum exercício físico ou atividade física mais intensa. Inclusive, às vezes, até quando a gente toma algum susto, tá ok? Isso é muitas vezes relacionado à falta de ar, ou então um fôlego, falta de fôlego, mas nem sempre essa falta de ar é realmente falta de ar. Às vezes, na verdade, o que está acontecendo é uma baixa resistência cardiorrespiratória, ou seja, respiratória. Às vezes a gente se sente mais cansado, tem aquela fadiga justamente por a gente não ter uma resistência cardiorrespiratória tão boa. E de professor, como é que a gente faz para melhorar essa resistência cardiorrespiratória? Basta a gente treinar, praticar a atividade física em si.
Um exemplo bem clássico é, antigamente vocês quando começaram a andar de bicicleta, vocês se tornavam mais cansados, vocês ficavam mais cansados por pedalar, às vezes pequenas distâncias. Hoje você já tem uma resistência maior. Aquilo que te deixava cansado já não deixa mais com tanto cansaço, ou seja, você não sente tanta falta de ar. Então essa falta de ar ou falta de fôlego, ela não é realmente uma falta de ar. Às vezes é só o condicionamento cardiorrespiratório que está baixo. Então a gente precisa melhorar ele praticando exercício físico, tá ok? E isso vai acontecer sempre que a gente tiver num exercício físico, ou seja, toda vez que vocês praticarem uma atividade física ou exercício físico, você vai ter a sua frequência respiratória aumentada. Ou seja, você vai se sentir respirando com mais profundo, aquela respiração mais ofegante, mais rápida. E isso se dá justamente pelo fato de o corpo precisar de mais oxigênio para poder realizar as atividades. Então, como ele precisa de mais oxigênio, o pulmão, que é o responsável por filtrar esse oxigênio, por separar, ele tem que trabalhar com uma velocidade maior. Então, o que vai acontecer? Então, o pulmão vai ter que trabalhar com a frequência maior, fazendo com que a gente tenha uma respiração mais forte, mais ofegante. Tá ok? Espero que não tenha ficado dúvidas aí sobre a função do pulmão e o que acontece dentro do pulmão. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o coração. O coração, como a gente já sabe, ele é, vamos chamar ele de bomba. Ele é o responsável pelo bombeamento do sangue para todo o corpo. Então, o sangue que manda todo esse sangue para o corpo, tá bom? E com certeza você já deve ter escutado alguma vez na sua vida ou quando você estiver praticando, ou até mesmo você já tenha falado. Parece que meu coração vai sair pela boca. E isso se dá porque quando a gente tem uma atividade muito intensa ou mais intensa do que o normal do que a gente tem, o coração ele começa a bater mais rápido, mais acelerado. E isso acontece justamente porque o corpo precisa de uma demanda maior de oxigênio e isso acontece também no pulmão, assim como a gente acabou de explicar. Então, como a gente precisa de mais oxigênio e o responsável por transportar esse oxigênio para o corpo é o sangue, é o coração, então ele precisa bombear mais sangue para o corpo para mandar mais oxigênio. Então ele precisa bater mais forte, acelerado, justamente para mandar mais sangue para as atividades motoras que a gente vai fazer durante o dia ou durante aquele momento em que você está praticando o exercício físico, tá bom? O coração, ele é um músculo, tá bom? Que tem a função importante, como eu acabei de falar, de impulsionar o fluxo sanguíneo, ou seja, de bombear o sangue, levando os nutrientes para o corpo. Ele não leva apenas o oxigênio, ele leva vários outros nutrientes responsáveis e muito importante para as nossas funções vitais, como vitaminas, proteínas, carboidratos. Então o sangue é o meio de transporte e o coração é o que faz com que esse meio de transporte se locomova. Ele que bombeia o sangue e faz com que o sangue leve esses nutrientes para todo o corpo, tá ok? Então quando a gente pratica a atividade física, como eu havia falado, ele aumenta os números de batimentos cardíacos, ou seja, o número de batimentos do coração ele aumenta, fazendo com que a gente mande mais sangue, mais nutrientes, consequentemente, para o corpo humano. E isso faz com que você tenha um aumento do número de batimentos, que a gente chama de frequência cardíaca, e também temos um aumento da frequência respiratória, como falei anteriormente para vocês. A frequência respiratória ela aumenta também, já que a gente precisa de mais oxigênio. O pulmão trabalha junto com o coração de maneira aos dois fazerem com que esse número maior de oxigênio e nutrientes chegue a tempo para a gente poder realizar a atividade durante o exercício físico. Bom, galera, essa foi nossa aula, tá bom? A gente trouxe o assunto aí para complementar o que a gente vinha fazendo, terminar o nosso conteúdo, tá bom? Sobre as estruturas corporais e a relação dela com o movimento, tá certo? E como eu disse durante a explicação, eu vou estar mandando para vocês um vídeo. Esse vídeo ele vai ajudar vocês a compreender um pouco melhor, principalmente essas duas estruturas que estávamos falando, que é justamente o coração e o pulmão, a responsabilidade que eles têm, a importância e a função que eles têm dentro do corpo humano, tá ok? Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida e até a nossa próxima aula.